Olá e bem-vindos! Nesta apresentação, vamos mergulhar fundo nos mecanismos da ciberpsicologia. A tese central que vai guiar nossa discussão é a seguinte: as ferramentas digitais que usamos todos os dias não são neutras. Muito pelo contrário, elas estão, neste exato momento, remodelando ativamente processos humanos fundamentais, desde a nossa memória até a forma como interagimos socialmente. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos analisar 4 mecanismos-chave: o conceito da mente externa, o fenômeno da máscara digital, a aplicação da realidade terapêutica e o chamado paradoxo da conexão. No final, faremos uma síntese para amarrar todas essas ideias. Vamos começar então com o nosso primeiro módulo, a mente externa. Aqui a gente vai investigar como a tecnologia está, de certa forma, terceirizando uma das nossas funções cognitivas mais essenciais, que é a memória. O conceito central aqui é o que ficou conhecido como efeito Google, que é um tipo de memória transativa. Basicamente, é a tendência que o nosso cérebro desenvolveu de não reter informações que a gente sabe que pode encontrar facilmente online. Em outras palavras, o cérebro otimiza o trabalho, priorizando onde a informação está guardada e não o que é a informação em si. E claro, isso não é só uma impressão. Essa ideia foi formalmente identificada e testada em um estudo fundamental, publicado na prestigiada revista Science em 2011 por Sparrow, Liu e Wagner. Esse trabalho, de fato, lançou as bases para toda essa área de pesquisa. Agora, a metodologia do experimento é o que torna tudo isso fascinante. Os participantes tinham que digitar uma série de curiosidades. A um grupo, o grupo A, foi dito que o trabalho seria salvo no computador. Já ao grupo B, foi dito que tudo seria apagado. E o resultado foi claríssimo. O grupo A teve uma recordação muito pior dos fatos em si, mas eles se lembravam muito melhor de onde os fatos estavam salvos. A conclusão científica aqui é crucial e contraintuitiva. Não se trata de um declínio cognitivo, de estarmos ficando piores de memória. Pelo contrário, o nosso sistema cognitivo está se mostrando extremamente adaptativo. Estamos otimizando nossa carga mental para nos tornarmos melhores processadores de informação e não apenas meros depósitos de dados. Vamos avançar agora para o nosso segundo módulo. Nele, a gente vai investigar como o anonimato e a distância do ambiente online alteram de forma fundamental o nosso comportamento social. O fenômeno que explica isso é o chamado efeito de desinibição online. E o que é isso? É a redução daquelas barreiras sociais e restrições de comportamento que a gente normalmente tem quando está interagindo cara a cara com outras pessoas. E esse efeito foi categorizado e descrito pela primeira vez no trabalho seminal de John Suller lá em 2004. Um artigo que se tornou uma leitura obrigatória para entender o comportamento humano no ciberespaço. O interessante no trabalho de Suller é que ele mostra que esse efeito tem duas faces. Por um lado, existe a desinibição benigna, que pode levar as pessoas a se abrirem mais, a serem mais generosas. Por outro, existe a desinibição tóxica, que é a raiz de comportamentos como o cyberbullying e o discurso de ódio. E o que causa isso? Suller aponta 3 motores psicológicos principais. Primeiro, o anonimato dissociativo, aquela sensação de ninguém sabe quem eu sou. Segundo, a invisibilidade, ninguém pode me ver. E terceiro, a assincronia, que é a ideia de que a comunicação não é em tempo real. Isso permite que alguém, por exemplo, jogue uma bomba num fórum e simplesmente vá embora sem enfrentar a reação imediata. A conclusão acadêmica, portanto, é que a identidade online não é necessariamente o nosso eu verdadeiro se revelando. Na verdade, ela é uma identidade fluida, moldada pelo contexto, um produto de um ambiente técnico que remove as âncoras sociais tradicionais que guiam o nosso comportamento no mundo físico. Seguimos agora para o terceiro módulo, a realidade terapêutica. Aqui, a tecnologia transcende a comunicação e entra de vez no campo clínico, mais especificamente através da realidade virtual. Estamos falando da terapia de exposição por realidade virtual, ou VRT. O propósito dela é bem claro: usar ambientes virtuais imersivos para expor pacientes, de forma segura e controlada, às situações que disparam seus medos, como forma de tratar diversos transtornos psicológicos. Mas como isso funciona? A chave de tudo é um conceito psicológico chamado presença. Presença é a sensação de realmente estar lá dentro do ambiente virtual. Quando o nível de presença é autossuficiente, o cérebro processa aquela simulação como se fosse uma experiência real, e é aí que a terapia acontece.
E as aplicações clínicas são impressionantes. A Verret tem se mostrado eficaz no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, diversas fobias, como medo de altura ou de voar, e até ansiedade social. Um dos exemplos mais marcantes foi um estudo com sobreviventes dos ataques de 11 de setembro que demonstrou uma enorme eficácia em pacientes que não respondiam mais à terapia convencional. Então, a conclusão científica aqui é realmente fascinante. O nosso sistema nervoso, quando confrontado com uma simulação virtual suficientemente imersiva, não consegue distinguir completamente uma ameaça virtual de uma ameaça real. Isso efetivamente engana o cérebro de uma forma controlada, abrindo uma janela terapêutica única para que medos e traumas possam ser reprocessados. Chegamos ao nosso último módulo, que aborda uma das contradições mais intrigantes da era digital: o paradoxo da conexão. Como é possível que estejamos mais conectados do que nunca e, ao mesmo tempo, nos sentindo mais isolados? A teoria central que nos ajuda a entender esse paradoxo é a da comparação social ascendente. Pensem nisso da seguinte forma: é a tendência que todos nós temos de comparar os nossos bastidores, a vida real, com todos os seus problemas e imperfeições, com os melhores momentos cuidadosamente ditado da vida dos outros que vemos nas redes sociais. Essa dinâmica foi profundamente investigada num estudo de 2015 liderado por Verduin. O trabalho deles foi um divisor de águas, porque propôs uma distinção crucial. Os efeitos psicológicos das redes sociais mudam drasticamente dependendo se o uso é passivo ou ativo. O estudo contrastou o uso passivo, que é basicamente só rolar o feed, observar a vida dos outros, o que inevitavelmente leva à comparação, com o uso ativo, que é interagir, comentar, mandar mensagens, ou seja, construir capital social. Os resultados foram muito diferentes. O uso passivo estava correlacionado a uma queda no bem-estar, enquanto o uso ativo reforçava os sentimentos de conexão. E isso nos leva a uma conclusão muito mais sofisticada. A solução para os efeitos negativos não é necessariamente um simples detox digital. Para a saúde mental, parece ser muito mais eficaz promover a literacia digital, ou seja, transformar espectadores passivos em participantes conscientes e ativos da rede. Para sintetizar tudo o que vimos hoje, uma citação de Sherry Turkle, uma das maiores autoridades nesse campo, é perfeita. A tecnologia não muda apenas o que fazemos, ela muda quem nós somos. Isso é um lembrete poderoso de que a ferramenta não é algo externo. Ao usá-la, nós alteramos a nossa própria psicologia. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para reflexão. Se cada clique, cada busca no Google, cada postagem está nos moldando de maneiras profundas e muitas vezes invisíveis, a questão mais importante talvez não seja o que a tecnologia está fazendo, mas sim quem nós estamos nos tornando nesse processo.